Aí. Tudo bom? Como vocês estão? Gente, eu vim aqui conversar hoje com vocês sobre presença digital. Eu estou aqui a convite do Wix, eu sou uma Wix Expert, que significa que eu sou grande aficionada pela plataforma e fico sempre procurando entender mais sobre ela e contar para as pessoas porque ela é tão legal. Isso aqui não é um jabá, isso aqui é porque eu realmente gosto da plataforma e por isso que eu tenho o prazer de contar para vocês. Só que a gente não vai falar só de Wix, a gente vai falar de presença digital. Eu tenho uma agência, então como vocês, eu sou uma PME, tenho uma agência hoje de gestão de redes sociais, que é a Wena. E se vocês quiserem me seguir, o Instagram O Instagram é o meu principal canal de comunicação hoje. Eu vou começar falando primeiro alguns erros mais comuns. De tanto conversar com as pessoas dentro dos encontros do Wix e nos atendimentos que nós fazemos às empresas na agência, tem alguns erros que se repetem. São os mais comuns quando a gente está falando de presença digital. O primeiro é só trabalhar com redes sociais. Por incrível que pareça, isso é uma realidade para muita gente que está começando. Em vez de se preocupar em ter um site, só se posiciona dentro de redes sociais. Tem uma fanpage no Facebook, tem um perfil no Instagram. Só que qual que é o perigo aí? A rede social não é nossa. A gente tem um perfil nela, mas ela pode mudar completamente amanhã, ela pode não existir mais. Como a gente vai vendo ao longo do tempo, algumas redes sociais vão perdendo espaço, elas vão ficando para trás. E a gente também, eu costumo fazer uma relação assim, o seu site, ele é seu por quanto tempo você quiser ter, enquanto você resolver manter o seu domínio e a sua hospedagem. Ele é a sua casa própria. A rede social é a casa alugada, é onde a gente fica lá de vez em quando, mas se o dono da página falar assim, olha, a partir de agora a gente vai mudar a nossa régua de alcance, a gente vai mudar o nosso algoritmo, a gente não tem muito como decidir. E aí a gente que está baseando o nosso negócio em cima de um lugar que não é nosso, é um erro, é um risco muito grande. A outra coisa tem gente que daí já dá o próximo passo, que vai ter um site, mas acaba usando versões grátis do site, e daí não tem domínio, né? Fica o nome, ponto, qualquer coisa, .com.br. Essa sensação que dá quando você encontra um site que não tem um domínio nome.com.br, ou .com, ou .net, é que é uma coisa meio caseira. Às vezes, a gente está no começo e a gente não está se preocupando tanto com isso. Só que, em determinado ponto do nosso negócio, a impressão do cliente começa a ficar meio ruim. Então, a importância de ter um domínio próprio é você conseguir realmente ter a sua marca, o nome da sua empresa mais profissional. O outro erro e aí agora eu vou entrar numa série de erros comuns em anúncios, que tem que fazer anúncio no Google. Então, isso a gente ouve, faz anúncio. Só que a pessoa faz o anúncio com todas as melhores intenções e no fim das contas ela acaba não tendo resultado porque não é um anúncio apenas, não é só você ir lá e colocar um dinheiro numa campanha no Google que vai realmente trazer um resultado. Tem todo um trabalho antes de SEO, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, que precisa ser feito para o site estar numa condição favorável para o Google, para daí ele poder realmente aparecer como um resultado de pesquisa orgânico e pago, porque o índice de qualidade de um site interfere também no anúncio, não é só colocar o dinheiro, entende? E aí o outro erro é em relação a anúncios nas redes sociais. Então, vamos impulsionar um post, coloca lá 50, 100 reais, mas não me deu resultado. O que acontece? Fazer o anúncio quer dizer que você está impulsionando aquele conteúdo para o maior número de pessoas, só que quando você vai ver, a pessoa que vai ser impactada, ela vai ver que o anúncio leva para uma página ou um perfil na rede social que não está completo, que não está bonito, que não tem conteúdo original, que dá uma impressão, de novo, amadora. E aí você acaba gastando dinheiro para impulsionar um conteúdo para pessoas que não necessariamente são o público que vocês querem alcançar e que não necessariamente vão se envolver com o perfil por causa dessas outras questões.
E aí fazer anúncio sem segmentação de público. Eu costumo falar assim, fazer anúncio, porque quando a gente põe lá para anunciar no Facebook ou no Instagram, aparece assim, de 18 a 65 anos. Não é possível que o seu cliente ele vá de 18 a 65 anos. Se ele for, talvez nesse conteúdo que você está impulsionando, ele não atende esse tamanho de público. Então a segmentação é exatamente nessa linha. É o que você pode transformar ali os campos do anúncio numas características mais próximas possíveis do seu cliente real. Então pensar, eu vou deixar bem amplo, porque assim eu vou alcançar muito mais gente, é um erro. A gente acaba atingindo gente demais, você paga por esse alcance, só que você está alcançando gente que não tem nada a ver com o seu negócio. A outra coisa, e gente, isso, cara, eu pego direto. Quando a gente vai começar um cliente novo na agência, a gente sempre olha todos os canais. Apesar de trabalhar só com gestão de redes sociais, a gente olha o site, a gente olha qualquer outra página online que esse cliente tenha. E aí, geralmente acontece do link que tá, aí no caso, da rede social, então a gente tem lá a possibilidade no Instagram, por exemplo, de colocar um link na biografia, esse link não leva para o site certo. Porque mudou o nome do domínio, por qualquer razão. A mesma coisa vale para o caminho inverso. Lá no site, que é o mais comum ainda de acontecer os links das redes sociais não estão corretos. Então a pessoa clica lá no Instagram e aparece, essa página não existe. Aí, imagina, você fez todo um trabalho lá para levar tráfego para o site. A pessoa chega lá no site, clica na rede social, ela não existe. Então isso daí, por incrível que pareça, é um erro muito comum. Está muito associado com a mudança que a gente faz do nome de usuário dentro da rede social, que quebra essa conexão. E aí, as informações estarem desatualizadas. Às vezes a gente quando a gente fala de presença digital, a gente está falando com o cliente que você vai pesquisando tudo que existe publicado sobre aquela empresa. Então, sei lá, eu quero comprar alguma coisa, eu começo a pesquisar. Eu vou no site, eu vou no Google, eu vou no Recome Aqui, eu vou nas redes sociais. E de repente você começa a ver que as informações não batem. Tem informação no site, principalmente se a gente está falando de preço divulgado. Aí é um ponto até mais crítico. O preço que está divulgado no post da rede social é diferente do que está no site. Se é para menos, o cliente não vai achar ruim. Mas se é para mais, você vai arrumar um problema com ele. Então, é sempre importante que todas as informações, dados de contato, telefone, endereço da empresa, tudo isso esteja sempre certo. A gente vai mudar em um lugar, tem que mudar em todos ao mesmo tempo. E aí, essa última informação de não acompanha os dados de comportamento, isso especialmente voltado para redes sociais, né? O que é o dado de comportamento? Sabe aquela coisa que todo mundo fala assim, qual que é o melhor horário, o melhor dia para fazer um post? Tem muita gente que vê listas de todo tipo pelo Google, né? Então você tem lá, é mais comum que os melhores dias sejam na quarta-feira ao meio-dia. Então, não necessariamente para você. Porque o que acontece? Isso daí é uma média de uma base muito grande. O ideal sempre é vocês olharem o que se aplica a vocês. Então, assim, entrar lá nas informações do Instagram, entrar lá no Analytics do Facebook, entrar lá no Analytics do Google e ver qual que é o momento certo para o público de vocês. Então, vamos pegar o Instagram como exemplo. Você tem lá uma série de pessoas seguindo o perfil de vocês. Quando essas pessoas estão conectadas? Será que é mesmo naquele horário que está todo mundo dizendo? Ou se o seu perfil é diferente? Aí você entra lá e olha, de fato não era na quarta-feira ao meio-dia, é na sexta-feira às 9 da noite. E isso é muito comum de acontecer. Quando a gente faz uma integração de um novo cliente na agência, normalmente a gente vai fazer todo um rastreamento desses dados e faz com que a gente, na hora que apresente para o cliente, olha, então os dias que a gente vai programar os posts são esses aqui, aí o cliente fala, nossa, que estranho, mas o nosso trabalho é comercial, corporativo, das 9 às 6. Então, mas as pessoas que você quer atingir, elas não vão estar conectadas necessariamente nesse dia e nesse horário. Aí você olha quando que as pessoas estão de verdade ali. E aí você faz o post. E por fim, acaba fazendo uma
sem priorizar o marketing, e é isso que é uma coisa que eu gosto de dizer. Eu não vim aqui dar uma aula com termos complexos, nada disso. E quando a gente para de pensar o marketing como mais uma coisa para fazer, entende o marketing como comercial, a gente entende que faz parte do trabalho comercial, de encontrar novos clientes, trabalhar as redes sociais, trabalhar o site, trabalhar o Google. Então não é mais uma coisa, já faz parte, só que dentro do digital. E aí a pessoa acaba falando, mas eu preciso vender, e vender não é fazer marketing, e ela acaba não fazendo nada. E isso não é uma verdade. Ou então, ela fala, tá bom, vou fazer. A partir de hoje eu vou fazer. Aí começa a fazer hoje um anúncio, até o final da semana fala, mas não tive resultado. Não é da noite pro dia. O trabalho, principalmente se você faz um trabalho de Google, é um trabalho que você leva tempo. Um trabalho de redes sociais é um tijolinho que você coloca todo dia um em cima do outro. E aí você vai tendo resultado. Parece tudo muito rápido e tudo muito simples, mas na verdade leva-se um tempo, e aí não tem um tempo que serve para todo mundo. Depende muito do seu negócio, do seu mercado, do potencial que você tem para vender para o seu cliente, do ciclo de negociação. Se a gente está falando de, por exemplo, empresa com empresa, às vezes o ciclo é muito mais longo para fechar um negócio. Mas o importante comece a fazer hoje e vá fazendo de maneira consistente para que você comece a receber o resultado. Não vai ser da noite para o dia. E aí, assim, eu trouxe alguns erros mais comuns para começar a falar, e agora eu vou trazer algumas coisas que são as recomendações. E daí, quando a gente fala de uma pequena ou uma média empresa, a gente tem muito trabalho para fazer, a gente tem que cuidar da operação da nossa empresa, não dá para fazer um monte de coisa, porque dentro do digital tem uma série de coisas que são recomendações, mas o que eu propus aqui trazer para falar com vocês era assim, o básico, por onde a gente começa, o que eu realmente tenho que fazer necessariamente. Primeira coisa é o que eu falei, ter um site. E aí não basta ter um site só. Sei lá, o meu site foi colocado no ar nos anos 2000 e lá ficou. O mundo continuou. E aí a gente tem que acompanhar o que acontece nele. Então, por exemplo, quando a gente fala de um site, isso não é exagero, o site dos anos 2000 acontece mesmo. Esse site dos anos 2000, ele é antes dos nossos smartphones. E aí, hoje em dia, a gente acessa muito mais coisa pelo celular do que pelo computador. E aí, se o seu site ele não é responsivo, que quer dizer você conseguir ter uma visualização adequada para o celular, a pessoa que vai acessar, ela não vai chegar para lugar nenhum, ela vai ter uma visualização ruim, quebrada, uma experiência muito ruim, não vai encontrar informação. Especialmente quando a gente fala de redes sociais, né? Porque a gente acessa praticamente as redes sociais através de aplicativos no nosso celular. Ainda que existam versões desktop, a maior parte do fluxo, né, de acessos é no celular. E aí a pessoa clica lá no seu link de dentro do Instagram, vai para o seu site e o seu site ele não é responsivo. Então essa forma de visualização ela é importante para o site e também essa modernidade, né? Então, existem coisas que vão sendo igual moda, que a gente tem as tendências de moda, a gente tem tendências digitais também. Então tem sites hoje em dia, quando a gente lembra dos primeiros sites que a gente acessava, eram aqueles sites mega coloridos, com musiquinha, umas coisas esquisitíssimas pro dia de hoje. Então, quando a gente pensa, como que as pessoas gostam de ver hoje? Então, em geral, são layouts mais limpos, a informação mais direta ao ponto. Então, essa forma, que é o layout, o design do site, é super importante dela ser de tempos em tempos atualizada também. Por isso que, no caso, a ferramenta que eu mais recomendo, e eu recomendo mesmo o Wix, é porque vocês conseguem hoje colocar um site no ar em 1 hora. Então, tipo, não tenho site, vou fazer um site agora. E aí, até o final do dia você tem um site. E é muito real mesmo. O Wix, ele é uma empresa de Israel. Eu tive a oportunidade de visitar Tel Aviv e conhecer a sede. Então, lá tem uma galera desenvolvendo layouts, templates, que você pode ir lá e simplesmente escolher, eu quero esse template aqui. Aí você começa a trocar as informações pelas suas, as fotos, o logo.
e pronto, o seu site já está no ar. Existe até uma outra coisa que eles lançaram que é meio chocante, que é a inteligência artificial. Então, assim, você tem a opção... Você tem a opção de fazer o site aqui pelo editor com templates. Então, tem uma turma lá de designers construindo isso, pensando nas melhores experiências de navegação, nessas tendências digitais. E aí eu recomendo, pega um template e se você não se sente muito à vontade ou não tem muito conhecimento de digital, não mexe muito no template, porque às vezes o template ele tá prontinho lá e aí, deixa eu mexer aqui, dar um toque ali e de repente o template já tá de ponta cabeça. Então o template, as coisas estão ali por uma razão, principalmente, não é o caso de vocês, como eu perguntei, se vocês fossem lojas virtuais, mas assim, posicionamento de botão na página. Existe todo um estudo de que posição na página é melhor você colocar um botão de compra. Então, esse tipo de coisa é pensado já por esses caras. Se vocês não quiserem fazer um template do banco, que aliás, eles inclusive segmentam por atividade. Então, tem restaurante, fotógrafo, escritório de advocacia, tem tudo lá. Vocês podem escolher da categoria de vocês ou qualquer outro, ou vocês podem experimentar a inteligência artificial. Que, cara, é muito louco. Você bota aqui o Começa Já, aí vai vir uma série de perguntas, tipo uma conversa. O que você faz? Onde você atende? Qual é o seu escritório, o endereço? Nananana. Vou fazer várias perguntas, parece uma conversa mesmo. E daí depois aparece um site. É muito louco. O site está pronto. Aí você só faz os ajustes lá que você quiser, de cores, de logo e tudo mais, mas apesar que você pode fazer o upload já, ele vem pronto. Então assim, gente, sério, sem brincadeira, eu fiz a primeira vez que eu testei essa ferramenta, em 15 minutos o site estava pronto. Então não dá para dar desculpa de que, nossa, é muito complicado, nossa, eu vou ter que contratar. O que não tira o lugar dos desenvolvedores, porque existem muitos bons desenvolvedores que utilizam a plataforma Wix e eles dão autonomia. Então, porque às vezes você fala assim, cara, eu realmente não quero fazer isso, vou contratar alguém para fazer. Sem problema, você contrata essa pessoa e essa pessoa vai te entregar o site muito rápido, não tem mais aquela coisa de eu preciso de 60 dias para te entregar um site. E aí depois disso, você fica livre para poder editar o que quer que vocês precisem editar, porque não precisa saber programar. O editor, ele é uma versão como se vocês estivessem fazendo uma navegação numa rede social. Não precisa saber programar para editar. Então, se vocês tivessem um site que exigisse um banco de dados muito mais específico, um desenvolvimento bem específico mesmo para a solução, também seria possível, porque você pode entrar dentro do código do site e alterar. Mas se você não entende de nada disso e não quer ter esse trabalho, é só usar o template mesmo. E aí tem uma outra coisa que eu gosto muito, que eu acho que é uma facilidade enorme do Wix, é justamente você ter o Wix Market, que assim, são aplicativos que você clica, pluga e entrega no seu site. Então, por exemplo, você pode colocar, isso é uma coisa que eu falo, principalmente quando a gente não tem muito tempo para ficar atualizando o site, você pode colocar um plugin do feed do Instagram dentro do seu site, e aí você deixa o Instagram atualizado e automaticamente ele atualiza o seu site. Então parece que é um banner, mas na verdade são as imagens do seu Instagram. Então você tem vários pontos de contato que estão com a mesma informação e aí você tem a possibilidade de alimentar um único lugar e não ter que ficar administrando tudo. E vocês, se fosse um caso, vocês poderiam usar o aplicativo do Wix. Então você consegue ter as principais funções de gestão do seu site no seu celular. Como vocês não são loja, vocês não vão ter essa coisa de ficar acompanhando o pedido, de ficar monitorando o estoque e tudo mais. Pode falar. Você é loja? Você é loja virtual ou física? Virtual. Virtual? Então, você pode acompanhar todos os seus pedidos pelo site, pelo aplicativo. Você tem
Ah, que legal! Eu não tenho uma loja, mas eu acabo respondendo os e-mails de contato do site pelo aplicativo mesmo. Então é super fácil, porque hoje em dia a gente precisa ser rápido. A gente precisa dar uma resposta o mais rápido possível para o nosso cliente. E se você tem a possibilidade de fazer isso de onde você estiver, que você não precisa se conectar no desktop para conseguir fazer uma resposta, já direto do seu aplicativo. Isso para mim é uma grande vantagem quando a gente tem a nossa empresa e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando a gente fala, então, beleza, tem o seu site, agora tem que pensar em duas coisas. Se você é uma loja física, se você tem um espaço que é aberto ao público e você precisa ser localizado, né? Às vezes a gente pesquisa no Google para saber o endereço do lugar que a gente já foi 500 vezes, né? Você tendo o seu cadastro dentro do Google Meu Negócio, isso facilita demais. Então você vai ser com um negócio físico localizado mais rapidamente. Sabe quando aparece até com o mapa? Então esse tipo de coisa é através desse cadastro. E o SEO, daí eu disse que eu ia explicar um pouquinho mais. SEO, obviamente, é um assunto bem especialista dentro do digital. Você tem agências que só fazem isso, que tem uma atualização constante por causa das mudanças que o Google faz. Mas quando a gente fala em SEO, que é o Search Engine Optimization, que é uma siglona para dizer otimização para os motores de busca, igual é aparecer o seu site no Google. Quando a gente fala disso, a gente está falando tanto do ponto de vista de conteúdo orgânico, quanto do de pago, porque o índice de qualidade do site, como eu disse, ele interfere na visualização do anúncio. Então, o SEO nada mais é do que, assim, quando você... Isso aqui é uma pesquisa, né? E aí, dentro do site, você vai preenchendo os campos da página e dentro desses campos, você tem que priorizar o quê? O título, que é o azulzinho, que é a primeira coisa que aparece na pesquisa, que é o título da sua página. Aí você tem o domínio. Aí lembra que eu falei do domínio próprio, domínio amigável, com não ter um monte de código, palavras esquisitas. Você coloca direitinho, você tem essa possibilidade de escolher como você quer que a sua página vá ser indexada. E aí você tem essa pequena descrição aqui, que é a descrição que você coloca lá. Então você entra na sua página e define qual vai ser o título, qual vai ser o link, qual que vai ser a descrição. Quando você está definindo isso, você está definindo isso aqui, na verdade. Além dessa página de otimização, além dessa parte das otimizações da página, outras coisas que são relevantes para o Google em termos de SEO são as imagens e os vídeos. Então, em vez da gente subir uma imagem no site IMG 1924, que não significa nada para o Google, a gente pode nomear essa foto do jeito que você quer. Então, põe lá, gestão, tracinho, redes, sociais. Então você está nomeando, quando alguém pesquisar gestão de redes sociais, a sua foto tem mais chances de ser resultado da pesquisa. Inclusive porque o número de pesquisas de imagem no Google tem aumentado bastante. Os links, então sempre ter links dentro do site, tomar cuidado para que eles não fiquem quebrados. Às vezes a gente faz um link para uma página que na verdade leva para outra, ou leva para uma página que não existe. Isso mexe muito com o índice de qualidade do site. E ter um conteúdo original, porque o Google sabe quem foi que publicou primeiro aquele conteúdo. Então, vou copiar só um pedacinho, não dá nada, ninguém vai saber. Sim, mas o Google sabe, o Google vê tudo. Então, é importante sempre que os textos que vocês vão colocar no site de vocês sejam de verdade, sejam de vocês. E isso aqui é uma coisa que é muito inédita para plataformas. A plataforma do Wix oferece de cara uma ferramenta que chama SEO Wiz. Ele vai ajudar vocês a fazer o passo a passo, tipo, nossa, mas Vanessa, onde que eu encontro tudo isso que você está falando? Então, ele vai pegar a sua mão e vai fazer junto com você. Vai falar assim, agora você escreve aqui, você vai nesse lugar, e aí ele vai te mostrando quanto você já fez e quanto você ainda precisa fazer. Quando você terminar de fazer tudo o que ele está te indicando, ele vai falar, agora você clica aqui e o seu site vai estar conectado com o Google. O Wix é a única plataforma até esse momento que tem essa integração direta com o Google. Então, é um botão. E aí, o Google
meu negócio, que eu já expliquei para vocês, é só vir aqui nesse lugar e cadastrar, criar uma conta e cadastrar o negócio de vocês para que passe a aparecer. Estar nas redes sociais que o cliente está. Existem muitas redes sociais, a gente não precisa estar em todas elas. Priorize dentro daquilo que você pode dar conta de fazer, de atualizar, e onde realmente você sabe que os seus clientes vão estar. O clássico foi quando o Snapchat foi lançado. Nossa, mas agora eu tenho que ter uma conta no Snapchat também? Não, a não ser que o seu público seja de 15 a 23 anos. Aí, se for, talvez seja estratégico para você. Se não, não. Então, o que vocês conseguem dar conta de atualizar e o que vocês realmente encontram os clientes de vocês. Todos os links dos sites e redes sociais corretos, né? Então, corrigindo aquele erro que a gente falou no começo. Publicar conteúdo original. É legal ter um blog. Hoje, muito do que a gente fala de SEO, a gente está falando de quanto mais páginas do site você tiver de conteúdo, mais chances você tem de aparecer como resultado de buscas. Então, o legal de ter um blog, falando estrategicamente, pensando no Google, é para isso. E vocês terem conteúdo original nas redes sociais. Ficar dando repost, dando crédito ou não é o seu próprio conteúdo. Então, cria o original. É sempre melhor. E uma ferramenta que eu recomendo muito para criar os conteúdos para as redes sociais é o Canva. Lá vocês já conseguem, você conhece o Canva? É muito bom, né? Você consegue lá já ter os templates. É o primo do Wix nas redes sociais. E aí você consegue escolher lá qual é o template que você quer, coloca a sua cor, seu logo e já vai estar diagramado. Então fica muito mais fácil. E tem um banco de imagens também bem grande. Então é uma excelente ferramenta para criar conteúdo original. E aí isso aqui é meio básico, mas tem que dizer, tem que responder as mensagens que você recebe no site e nas redes sociais por inbox. A quantidade de gente que manda mensagem, seja por comentário, seja por inbox ou direto no site e que fica sem resposta, é impressionante. E assim, você está perdendo a oportunidade de abrir uma conversa com o cliente. Ficar de olho no Reclame Aqui. Então, se você tem um negócio, uma loja, por exemplo, você tem clientes que podem ir lá reclamar de você. Então, é importante acompanhar o que está acontecendo por lá. Sua nota de qualidade e também acompanhar o que os clientes podem... algum cliente que, de repente, ficou fora do seu fluxo, mas ele está precisando de um cuidado. Essas são as... Pode fotografar. Sim, o básico. O que vocês precisam fazer no básico, para não complicar a vida de ninguém. É isso aqui. Tem muito mais outras coisas para uma segunda fase, mas isso aqui é o principal. Então tá bom, gente. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.